Fala galera, prazer, Fernando Carvalho. Estamos aqui para mais um dia de análise esportiva dessa quinta-feira, 30 de outubro. Uma grade que não me agrada, uns jogos aqui de Copas, é, um campeonato italiano com dois jogos sem padrões, assim, times até que envolve ali alguns padrões. Mas são jogos Cagliari, Sassuolo, Pisa e Lazio. Você tem a Lazio aqui mais em má fase. Jogos aqui de Copa. Claro, tem o jogo Prime do dia, que é o Palmeiras e LDU. Temos Sul-Americana, Universidade de Chile e Lanús. E de restante aqui, jogos de Copas, que não me agrada. Não vejo método aqui para trabalhar nesses jogos, mas temos aqui Palmeiras e LDU, que é o jogo Prime do dia. É um jogo que todos estarão ali assistindo. Acho que praticamente o Brasil todo estará assistindo esse jogo. Claro, principalmente aos torcedores palmeirenses. É um jogo aqui que o jogo de ida foi surpreendente pelo momento ali que o Palmeiras, até mesmo a LDU nessa temporada não é que não vive o bom momento, não é o melhor, é a LDU dos últimos anos. E foi um resultado surpresa por ser 3-0. E além do resultado em si, o desempenho do time da LDU foi muito superior em relação ao time do Palmeiras. Foi um amasso absurdo ali no primeiro tempo, em finalizações e escanteios. Salvo engano, foram 6 escanteios no primeiro tempo, com 10 finalizações no primeiro tempo a favor da LDU. Eu não acho que o Abel ele mexeu mal no time. Aí é mérito ali. Eu acho que é mais mérito do Thiago Nunes, né? O técnico brasileiro dirigindo a LDU, do que desmérito do Abel. Eu acho que é um mérito da LDU. Eu acho que não é, o Palmeiras jogou mal. Eu acho que a LDU jogou muito, mas muito bem e tratou o jogo como se fosse da vida. Esse jogo da ida foi como se fosse o jogo da ida e até mesmo poderia até fazer mais gols nesse jogo aqui, uns 4-5-0. Então eu vejo que a LDU foi o jogo da vida e Palmeiras tem essa característica de jogos de times assim, não é times desqualificados, mas times que estão ali não nas últimas temporadas, não é a melhor temporada daquele time, mas é um time forte. A LDU é um time forte ali do seu território equatoriano. Então, é um time envolvente, é um time relevante ali. Mas como eu havia dito, não é um time que tem feito a melhor temporada. O Del Valle tem feito a melhor temporada, não é à toa que está na liderança do seu campeonato. É, e evidentemente a LDU acho que se encontra na terceira colocação. E esse jogo aqui em si não tem muito o que falar. O Palmeiras vai ter que sair para cima, ele vai ter que ir para cima. O juiz apitou para cima, escanteio, finalizações, tudo que tiver envolvido nesse jogo é relacionado a isso, escanteio, finalizações e principalmente a questão do gol. O gol aqui é mais importante. E aí vem aquela questão. É, não necessariamente o time precisa produzir muito para fazer o gol. O jogo, a principal questão aqui é a eficiência. O Palmeiras precisa ser o mais eficiente possível. Não adianta finalizar 30 vezes no gol, gerar 10, 15 escanteios se não fizer 3-0 para levar para os pênaltis e também não fizer 4-0 e não tomar gols. Então eu vejo aqui um jogo, evidentemente, para gols, mas aí vem a questão das necessidades. Necessidade de gol não é gol, necessidade de vitória não é vitória. Palmeiras precisa vencer? Precisa. Mas não precisa vencer de 1-0, também nem de 2-0. Ele precisa vencer de 3 para levar para os pênaltis.
E ainda mais que é o segundo jogo, na qual a LDU vai fazer o maior possível de cera possível ali, principalmente no primeiro tempo, para justamente levar o jogo para o segundo tempo com a vantagem de 3-0. O cerne aqui da questão também é a LDU não tomando 2 gols no primeiro tempo, já vai levar uma larga vantagem para o segundo tempo, sendo que o Palmeiras precisa fazer 3 em 45 minutos. Ainda mais com adicionais de ceras a favor da LDU, evidentemente, que vai ter isso. Vai ter muito. É um jogo que a LDU vai fazer muitas faltas. Eu não vejo a LDU tentando deixar o Palmeiras vir. Eu acho que a LDU vai marcar ali na linha alta justamente para não deixar o Palmeiras controlar o jogo lá desde da sua zaga até a linha ofensiva. Eu acho que a LDU pode trancar o jogo lá na frente, fazendo faltas lá na frente. Porque aí é a inteligência do time adversário. Se o LDU comete faltas próximo à área do Palmeiras, isso pode levar perigo ali para o cruzamento ou até mesmo gerando chances, lances perigosos a favor do Palmeiras. Então a LDU ele precisa cometer faltas lá na frente, lá na linha de ataque, na linha de ataque da LDU e na zaga ali na linha defensiva do Palmeiras. E a partir dali vai trabalhando o relógio a seu favor. Então é um jogo difícil, é um jogo complicado para o Palmeiras, porque precisa reverter um jogo de 3-0, na qual temos a LDU do outro lado, que, assim, apesar do momento, apesar da temporada, não é um time bobo, é um time consolidado no requisito aqui da Sul-Americana, não é um Boca Juniors, o River Plate, mas é um time que tem dado trabalho nas últimas temporadas. E evidentemente o mercado ele já sabe que é um jogo de gols, 3-0 aqui, tem que fazer, escanteio, finalizações, mas até mesmo em meio gols aqui tá pagando até bem por um jogo que precisa ser levado em consideração que tem que fazer 3 gols. Então até poderia estar uma cotação aqui de 1,10 ou nem isso, porque necessariamente o Palmeiras precisa fazer gol, não adianta fazer finalizações, não adianta fazer escanteios, não adianta fazer nada disso. O que o Palmeiras precisa fazer aqui é gols. 3, 4, 5. E não adianta também 1-0, não. É 3 para cima. A torcida vai inflamar ali a torcida vai fazer a parte dela nos arredores ali do Allianz Parque, dentro de campo. E evidentemente, isso desde o seu início e dos bastidores antes do jogo. Dependendo do desempenho do Palmeiras, aí sim, aí eu venho a questão de analisar não apenas aqui o jogo, mas analisar os bastidores. O Palmeiras não jogando bem, perdendo um monte de bola, perdendo bola, errando passe. Aí a torcida do Palmeiras, me desculpe aí, vai começar a não jogar a favor do Palmeiras, conhecendo a torcida do Palmeiras. Salvo engano, no último jogo aqui do Corinthians, do Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil, foi dessa forma. O Palmeiras precisava buscar o placar, reverter o placar até mínimo de 1-0. Aí teve a expulsão logo cedo do Aníbal Moreno. E a partir disso, no segundo tempo, conseguiu imprimir o ritmo de ataque, de bolas ali na área. O Corinthians fez um jogo truncado, fez um jogo inteligente, de não deixar o Palmeiras abafar muito. E no final do jogo, a torcida começou a criticar o desempenho do time e também o Abel Ferreira. Então, isso também leva em conta ali no clima antes do jogo e também no momento do jogo. Como que vai ser o comportamento do Palmeiras nessa partida no começo e também ali no meio para o final. Então, tudo isso leva em conta até mesmo para analisar e fazer algum tipo de entrada relacionada a isso. Evidentemente que é jogo para gols. Evidentemente é um jogo para escanteio, é um jogo para finalizações a favor do Palmeiras, mas o Palmeiras aqui não precisa ganhar em finalizações, o Palmeiras não precisa ganhar escanteio, o que ele precisaria ganhar de 3-0 para ir para os pênaltis e 4-0 para ir à final e ali ficar bem com a torcida,
indo para a final ali. Salvo engano, no ano passado não teve nenhum título a favor do Abel Ferreira, me corrijam, mas enfim. E para esse ano, uma necessidade de ir para uma final e também disputar o Brasileirão e ganhar o título para o Abel Ferreira seria muito importante para dar essa continuidade à frente do Palmeiras ou não em relação a isso. Enfim, é uma análise aqui mais de desabafo, acho que não tem muito o que pensar. O Palmeiras precisa ganhar de 3-0, e isso que importa. E claro, relacionado aqui à LDU, jogo para cartões, evidentemente. LDU para ter mais cartões na partida, para ter mais faltas na partida. A linha provavelmente deve estar muito alta em relação às faltas da LDU. A LDU precisa, aí vem a questão de análise. Às vezes não necessariamente a gente precisa a favor do Palmeiras, mas ir a favor da LDU em termos de outras entradas, principalmente de faltas e também de cartões. Então vale ressaltar em relação a esse aspecto. Diante disso, nós temos esses dois jogos aqui da Itália, Cagliari, Sassuolo, Pisa e Lazio. E vou falar para vocês aqui, não há análise tão perfeita para destrinchar esses dois jogos. São dois times aqui de Cagliari e Sassuolo de meio de tabela. Sassuolo veio da Série B da Itália. Tenho um pequeno carinho com a Sassuolo, porque é um time muito bom ali dentro dos seus domínios, não fora de casa. Mas é um jogo aqui pautado mais pro under, principalmente under escanteios e under cartões. Apesar de ter essa estatística mais de escanteios, mas eu vejo um jogo mais tendencioso a under tudo. Under escanteio, under cartões e também under gols, apesar que o Sassuolo ele é um time que é tendencioso para gols, mas historicamente entre eles tem um perfil mais de under gols, principalmente nesses últimos jogos. Mas é um jogo aqui difícil, mais difícil do que mesmo analisar o jogo do Palmeiras e LDU. Mas eu vejo aqui um jogo mais pautado para o under, principalmente de gols, escanteios e de cartões. O Cagliari aqui tem dificuldade de fazer gols. Foram 3 gols aqui jogando dentro dos seus domínios. O Sassuolo já é um time mais over gols aqui. Mas das últimas temporadas tem sido over gols. E nessa temporada fora de casa ele até que vem de 4 gols aqui, só não fez gol contra o Lecce. Mas eu vejo aqui um jogo mais truncado, mais pautado ali para ser um jogo chato é um jogo chato. Já Pisa e Lazio, Pisa está nas últimas colocações, Lazio não começou bem o campeonato, vejo a Lazio aqui, claro, com uma cotação justa, mas não relevante, não de valor, pelo momento da Lazio. A Lazio não vem num momento tão primoroso no campeonato italiano, vai enfrentar o Pisa, que não venceu dentro de casa ainda, e é um jogo especificamente para complicar a vida da Lazio, e justamente o Pisa complicou a vida do Milan jogando lá em San Siro. E eu tinha dito que o Milan poderia se complicar justamente porque esses times que estão nas últimas colocações sempre dão trabalho para os times grandiosos aqui, tanto da Itália e em outros países também, principalmente na Itália. Então é um jogo extremamente perigoso, com essa cotação, claro, justa, mas não relevante e não de valor pelo momento da Lazio, que começou muito mal, e também por estar se tratando de um campeonato italiano que muitas coisas podem acontecer aqui nesses jogos, principalmente desses dois jogos de carne de pescoço. Mas enfim, no mais é isso. São esses 3 jogos aqui mais analisado aqui é o Palmeiras e LDU. É um jogo que todo mundo vai assistir, o Brasil vai parar para assistir, porque é aquele negócio, o que vai acontecer nesse jogo? Será que o Palmeiras realmente vai reverter o placar de 4-0? Ou a LDU não vai conseguir segurar? Então é um jogo que todo mundo vai parar para assistir justamente para entender o comportamento dos times e também para, né, torcer contra ou a favor. Mas é um jogo prime aqui do dia e também da semana, para que todos
amantes do futebol gostam de ver esses jogos. No mais é isso, tamo junto, é nóis, obrigado pela companhia. Fala, galera.